Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço muito aí, tá, pessoal? Confiança, tá? Muitos contatos aí, agradeço mesmo, tá? Aos inscritos no canal, o pessoal que tá chegando, muito maneiro, tá? Agradeço mesmo. E é muito louco falar sobre direito militar, né? Porque as pessoas estão sedentas, né, desse conhecimento. Vou dar uma contribuição aqui, tá? Mais cedo aí eu divulguei um áudio, né? Porque o pessoal fala comigo, é muito difícil, eu acabo fazendo áudio assim, boto pra galera os podcasts Teodoro, né? Porque fica mais simples, tá? E é isso. E aí, não é nenhum desprestígio, tá? Mas é, de novo, afirmo, como eu estudo muito, né? E os temas, como eu venho demonstrando a vocês aí que prestigiam e assistem, né? É muito difícil falar sobre direito militar e as demandas que eu tenho de clientes, enfim, daquilo que eu estudo, é muito complexo, cara. Então eu preciso ficar recolhido para estudar, cara, para falar sobre reforma, para falar sobre promoção, para falar sobre todos esses temas. É muito difícil, porque vocês têm acompanhado e têm visto aí todas as minhas, né, indagações, enfim, denúncias, e vocês estão acompanhando o que está acontecendo, né, Teodoro? E o que fazer com isso? Então, né, eu preciso estudar para que eu possa garantir ali, né, que a pessoa possa exercer seu direito, tá? E vivo. E é isso, tá? Então, esse camarada aí, teve um camarada que falou comigo, né, bombeiro militar temporário, tá? E eu passei ali, eu percebo, né, depois que eu posto ali, nossa, muita gente faz contato comigo, né? E eu percebo o descrédito, né, porque a pessoa já não acredita mais, né, que seja possível, tá bom? Porque houve muita coisa, né? Mas é assim, aí eu ouço também, caramba, Teodoro, você faz parecer tudo muito simples. Sim, porque eu estudo, Teodoro estuda. E vocês vão, a cada dia que passa aí, né, entender por que eu ajo assim, tá? Então eu vou dar uma ajuda aí pro pessoal militar temporário e bombeiro, hein? Por arrastamento, os militares também temporários da Polícia Militar. E é isso, tá? Então eu vou falar. E você aí, militar de carreira, se eu fosse você, meu caro, eu sentava pra ver, tá? Porque você vai entender porque você tá lascado, tá? Policiais e bombeiros no Rio de Janeiro. Eu vou fazer todo o projetinho, tá? Depois você vai pro quarto chorar. Pra você entender, tá? Postei mais cedo também 2 vídeos, né, da doutora. É a doutora de verdade, hein? É de verdade, tá? Ela é especialista, eu acho, em ciência política. Caramba, ela é fantástica. Vocês viram as meninas falando de direito militar, né, os machão? As meninas, tá? As meninas, tá? Gigante essa mulher, né? Ela escreve sobre isso, né? Eu acompanho, eu vi uma vez, né, fazendo um estudo sobre a Academia de Bombeiro Militar, né, avaliando ali o que ela escreve sobre essas escolas, esses cursos de formação de oficiais, né? E passei a acompanhar tudo que ela faz, tá? Ana Penido, poxa, acompanhem porque vale muito a pena, tá? Muito sensata, vocês viram ali, quem viu o vídeo dela que eu coloquei, Ana Penido, tá? Escreve, fala e tem muita coisa dela aí, vamos beber esse conhecimento, tá? As meninas falando, tá? Então, para o militar temporário, eu vou falar para eles como eu falei, tá, pessoal? Mas eu quero que o pessoal aí de carreira, tá, preste bastante atenção naquilo que o Dr. Teodoro vai falar hoje, tá? Meu Deus, Theo, E é muito interessante que a pessoa fica, Theo, não vai mandar outro vídeo aí não, Theo? Theo, manda um vídeo, meu Deus, o que é isso? Não, calma aí, cara. E vamos falar com esses camaradas temporários aí. Vamos junto aqui. Vocês é o seguinte, vou contar uma história aqui pra vocês entenderem, tá? Uma historinha rápida aqui. É assim, ó. Meu Deus, o que fazer, né? A gente tem um projeto, tá certo? Assim como foi, né? A alteração introduzida na Lei do Serviço Militar, tá? No ano de 1968. Teodoro, 69, melhor dizendo, tá? Abram aí, Lei do Serviço Militar. Vamos fazer um voo histórico rápido? Mentira, Teodoro. Você fala que é rápido, você fala pra caramba. O problema é seu, tá? Vai estudar. Vamos lá. Abram aí, tá? A Lei do Serviço Militar. Rapaz, essa lei é de quanto, Theo? Meu Deus, é de 64. Como é que você tem esse troço vivo até hoje? Eu não sei não, tá? Mas eu não vou ficar maluco sozinho. Vamos todo mundo ficar doidinho junto.
Estamos juntos aqui? É isso, tá? E abram aí a lei 4.375 de 17 de agosto de 64. Nós temos a anterior a essa, tá, Instituto? É uma de 46. Mas eu quero que vocês observem, tá? Nessa lei eu quero que vocês observem as alterações que foram introduzidas na Lei do Serviço Militar pelo Decreto-Lei 549 de 1969, tá? Ele vai lá e altera, né, após o AI-5, tá? Você altera especificamente o artigo 5º da Lei do Serviço Militar, que vai falar sobre a duração do serviço militar. Não é difícil, tá? É só prestar atenção aqui no que eu digo, tá? E fazer as incursões nas leis que eu indico. Não é difícil, tá? Tire suas conclusões. E aí tu vai lá no artigo 6º, tá? Vai dizer assim, ó, o serviço militar inicial dos incorporados, terá duração normal de 12 meses. 12 meses. Quando você abrir, meu caro, eu quero que você faça a comparação entre o parágrafo 2º anterior, que é o que está cortado, e o que está com a redação dada pelo decreto 549 de 69, já explica muita coisa. Porque se vocês observarem, você tinha o período normal para o conscrito. Conscrito não é militar temporário. Conscrito, de fato, é incorporado. Pode convocar quem quiser para me confrontar que eu quero ver. Não vai. Para falar vídeo, Theo. Para falar vídeo, Theo. Vai dar ruim. Convoca aí, pô. Me convoca. Pode convocar. Não vai não, Theo, não. Não, Theo. A gente tá ocupado, Theo. É reunião, Theo. A gente tá ocupado, tá? Os homens estão ocupados, né? Não, Theo, não é. Incorporados são os conscritos. Tá certo? E conscrito na forma do artigo 143 da Constituição Federal de 88. De 88, não é militar temporário. Não é militar temporário. O que é isso? É o vale tudo dos astutos. E a gente está vivendo essa situação limite hoje no Brasil inteiro. Todos os estados do país. Força Armada, estados, e é isso. Porque você tem uma lógica, você está seguindo, está perseguindo o ideal. E está dando tudo bom. E você acha que, opa, vamos que vamos. E agora deu ruim, e aí tem que resolver. Por exemplo, essa questão aqui. Porque a gente ficou ressentido em razão da ditadura, tá? E nós não fizemos o dever de casa. A começar pela própria UAB. Porque hoje não é obrigatório a disciplina de direito militar nas universidades. Teodoro, o que fazer com isso? Tem que ser obrigatório democratizar o ensino do direito militar, tá? Democratizar e cobrar na prova da ordem. Tem que ter, pô. Porque senão a gente fica assim, ó. E aí o Teodoro vem, fala um montão de coisa. Meu Deus, eu sou o inimigo a ser abatido. Eu sou... Opa, não, cara. Eu tô falando a verdade. Tô tendo vergonha na cara que muita gente não tem, pô. Então eu não sou o errado. Eu tô do lado eu tô na quadra certa da história, meu caro. Atura aí, pô. Já perdi muito. Corri pra casa, fui estudar e agora tô voltando e vamos ver o que vai dar, pô. Vamos ver o que vai dar, pô. É isso, tá? É isso. Então, ali você tem, né, em 64. Então você vai lá em 69, tá? Qual é o objetivo? Mão de obra para ditadura. Esse foi o objetivo de criar militar temporário, porque aqui, meu caro, você vai lá e você acaba com esse prazo. Só que entenda, a norma ela é toda ajustada. Por exemplo, pro cara não votar. Pro cara não votar, cara. Pra não ter o curral político que você tem hoje no estado do Rio de Janeiro, pô. É isso. É isso. É isso. E aí antes era 12 meses, então você poderia, meu caro, ficar 2 meses a menos ou 6 meses a mais. Então você poderia ficar 10 meses, 12 meses e 18 meses. E você aí, militar temporário, país inteiro, você aí, país inteiro, é o seguinte... Quase 10 anos. Porque é uma forma, né, de precarizar
né, essa relação tão importante dessas pessoas com o nosso país. Como que você garante a segurança do país desse modo? Você não dá ali. Então vamos juntos aqui. Então é assim, ó. Você tem o exército permanente, tá? Exército que eu digo sentido amplo, tá? Então militar da Força Armada, no caso Marinha, Exército Aeronáutica, militares ali, né? O exército permanente, um efetivo permanente, pô. E você tem o efetivo variável. E quem é o variável? É o conscrito. Não é militar temporário, tá? Não é. É conscrito. E aí você tem essa situação. Pobre coitado do conscrito tá lascado. Porque o conscrito e o temporário, vocês têm que olhar, é muita coisa para cuidar. Mas se vocês forem olhar a Lei de Serviço Militar e em especial o regulamento da Lei de Serviço Militar, tu vai entender, cara. Porque você vai ver porque que você, né, cara, para você conseguir uma reforma, tu tem que virar peso de papel. Isso é uma covardia. Eu vou mostrar aqui a ação direta de constitucionalidade que foi falado ali, cara. É um absurdo, pô, e doa quem doer, cara. Doa a quem doer, pô. Doa a quem doer, cara. Que questionou ali o artigo 109, salvo engano, parágrafo 5º do Estatuto da Força Armada. Pra vocês entenderem a situação, tá? Deu ruim, meu cara, a casa caiu, pô. É isso. E no Corpo de Bombeiro não vai fazer não, cara. Que eu tô aqui pra gritar muito, não vai não, pô. Porque isso vai a curto, médio, longo prazo, tá? Trazer prejuízos, tá? A missão do CBMERG. Não vai fazer, pô. Não vai não, meu camarada. Não vai não, porque eu escrevi pra caramba, estudei muito. Vamos ver o que vai dar, pô. De novo afirmo, a pessoa que faz coisa errada tá escorada em outro também. E aí tu olha e tu pensa, cara, se der ruim pra mim, vai dar ruim pro fulano é coisa pra caramba. Mas se o Teodoro faz assim, vê todo mundo juntinho assim, todo mundo juntinho, isso, família, tá? Vamos todo mundo juntinho. O que fazer? É, o Deus nos acuda, né? É isso. Vida e saúde pra mim, tá, pessoal? É isso. Aí tu tem isso. O que fazer com isso, Teodoro? Aí tu vai, né? Contando uma história pra você aqui, tá? E aí tu vai, Deus mata a família! Epa! Rapaz, o que é isso? E aí tu vai lá, né? Aí tu vê seleção, tem tudo ali, Lei de Serviço Militar. Tamo juntos. E aí você vem e entra pro serviço aí ativo, né? E vamos juntos. E aí Rio de Janeiro, contar a história pra vocês. Eles começam a fazer sacanagem com a gente, tá? Vou mostrar pra vocês aí. Eles começam com a sacanagemzinha deles, tá? Tem outros precedentes, mas eu vou começar por esse aqui, porque eu vou mostrar pra vocês, tá? Uma representação de constitucionalidade, ao TJ do Rio de Janeiro, tá? No ano de 2016. Teodoro, é bem pertinho, né, Teo? É bem pertinho, né? Vamos fazer o contexto histórico todo pra vocês entenderem o que aconteceu? E depois que tu vê esse vídeo, meu caro, se você quiser continuar acreditando em Papai Noel, é problema seu. Mas você vai ter tido acesso à informação, cara. De alguém que estuda direito militar, que te dá acesso à lei, cara, e a julgados aqui, enfim, e aí você acredita, cara, no que o camarada ali acha, tá certo? Tá falando, e isso aqui, cara. E é problema seu, se você quiser continuar acreditando, é isso, cara. Só que tá me prejudicando, tá? Então não vai passar não, cara, porque o negócio tá ruim, hein? Porque a gente não tem direito a grana, a gente ficou lascado, os caras arrancaram nossa previdência, tá? Porque toda a galera, né, magistratura, MP, procuradoria de Estado, todo mundo, tá, tem uma previdência ali própria, né, que é própria, mas é aquela que é de banco, enfim, e a gente tá lascado. A gente tá lascado, tá, cara? Vou mostrar pra vocês enunciados da procuradoria, cara, que eu de verdade, assim, ó, eu escrevi muito sobre isso, eu de verdade, eu não quero nem ler, cara, porque não tá no computador não, tá, astuto, ó, astuto. É caneta, tá? Mas que eu peguei aqui, tá? Caneta. Mostrar pra vocês, tá? É um absurdo, cara. É repugnante ver esses enunciados da Procuradoria do Estado, cara. É repugnante ver isso. Coisa assim, de verdade, assim, sem palavras, tá? E a gente tem que ir pra dentro de casa ou a BRJ pra gente resolver isso. Porque foram longe demais, cara. Foram longe demais. Doa quem doer, cara. E é isso, doa quem doer. E aí eu quero que vocês abram, tá? Eu vou mandar pra vocês aí, tá? Pessoal temporário que receber, meu camarada, divulga aí, vou mandar para algumas pessoas dos meus grupos, e aí você faz suas correrias aí, vai, senta ali, vê meu vídeo, tá? E vê aí qual é a conclusão que tu vai chegar. E aí você tem essa representação de constitucionalidade feita em 2016, tá?
pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Procurador-Geral de Justiça do Estado diz assim, ó, caramba, essa lei que vocês fizeram aí, cara, esse troço aí é constitucional aí, hein, cara. Foi o Procurador-Geral de Justiça, tá? MP, tá, pessoal? MP. Procurador-Geral de Justiça, tá? Procurador-Geral de Justiça, tá? Fez aqui essa representação ao TJ. Por quê? Porque ele utilizou como parâmetro de controle de constitucionalidade essa lei 6.901. 6.900, lei estadual 6.901 de 2014. Aí a galera do MP, acertadamente, tá? Acertadamente, olhou esse troço e pensou, epa! E nessa condição, tá? Na condição aqui de custos iuris, então nós tivemos alterações, tá? No Código de Processo Civil em 2015, a gente teve em 2015, você tem um protagonismo maior do MP, vamos avaliar isso, tá, pessoal? Por isso que eu falo que, caramba, é importantíssima a instituição MP, caramba, é muito importante para todos nós. A minha vibe é a seguinte, eu acho que é menos autor da ação penal e mais controle, tá? Da legislação, nesse contexto, como defensor da ordem jurídica. Eu acho que é isso. Voltar para essa prática, por exemplo, aqui, desse momento histórico, tá? Essa lei em 2014, quando foi em 16, o Procurador-Geral de Justiça à época, ele fez essa representação. Representação de inconstitucionalidade ao TJ contra dispositivo de lei estadual, lei 6.901 de 2014. É o embrião aqui, militar temporário, pô. Sente e chora, é isso aí, pô. Só que eles fizeram uma cambalhota na jurisdição, tá? E é isso que eu falo, a gente tem que avaliar, cara. Porque é isso, pô. E aí você tem representação de constitucionalidade, tá? Da lei 6.901 de 2014, tá? Que trata da contratação de pessoal por prazo determinado. E aí, o parâmetro, como eu falei para vocês, vamos ler aí, cara, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá? Você tem lá o artigo 77, inciso 2º e 11, tá? Da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá certo? E ele vai questionar ali. Essa mesma previsão, né, do 77, inciso 2º e inciso 11, você tem a relação, né, como eu falo sempre, na Constituição Federal tá no artigo 37, inciso 2º, tá? É a mesma relação. E aí é o seguinte, a contratação, tá? E aí vai dizer pra gente assim, ó, essa previsão vai falar sobre militar temporário, pô, por exemplo, né? Só que nessa época aqui era pra tudão. E aí vai dizer assim, ó, parte da norma impugnada que emprega fórmulas genéricas e inespecíficas, sem descrever situações concretas passíveis de excepcionar a regra constitucional de ingresso no serviço público por concurso. Por concurso, tá? Isso foi em 2016, meu camarada. Decisão aqui, ó, eu acho que foi 2017. Caramba, meu caro. Mas não tem problema não, Teodoro. A gente é astuto. Aí a gente faz uma manobra, vai na Constituição Federal e invade o decreto 66769 e cria militar temporário no Rio de Janeiro. O que fazer com isso? O que fazer com isso, pô? É isso. E aí você tem, ó, em decorrência de... o MP, por intermédio aqui do Procurador Geral de Justiça, ele vai fazer... Procurador. Procurador-Geral de Justiça, sempre me confundo. Ele vai dizer o seguinte, mas vem cá, muito interessante, abre aí, senta e vai ler, pô. É uma aula esse troço, senta aí pra ler, pô. Tu vai chorar. Teodoro, a gente foi enganado, Theo, E aí ele vai dizer assim pra gente, ele ingressa com a demanda, né? E ele vai falar assim, né, que essa questão, né, ele vai dizer, cara, mas como é que pode? Vou explicar aqui pra ficar maneiro. Mas como é que pode, cara? Você falar que vai criar contrato temporário, né? Você tá burlando a regra do concurso, meu camarada. Ainda mais para determinadas situações, né? Por exemplo, aqui existe uma previsão nessa lei, né? Que você pode, né? Que ele fala, né? Que considera como possível. Como é que é isso, né? A contratação, né, temporária em decorrência de afastamento ou licença de servidor ocupantes de cargo permanente. Mas entenda aqui, servidor, eles botam tudão, porque eles não estão nem aí para a diferença entre militar e servidor civil. O que eles querem é o interesse nosso. A hora que é bom vai separar. A hora que é ruim bota todo mundo junto, servidor público, com polícia, com bombeiro, todo mundo junto. É isso.
E aí vai dizer assim, que consideram possível contratação temporária em decorrência de afastamento ou licença de servidor ocupante de cargo permanente. E quando ocorrer, número de servidores efetivos insuficientes para a continuidade dos serviços públicos essenciais. A insuficiência de pessoal é corriqueira e previsível, cabendo ao administrador planejar-se para ampliar o efetivo de servidores permanentes por intermédio de concurso público. O que fazer com isso? As atividades de realização de campanhas de saúde pública, defesa do meio ambiente, é isso, tá? Auxiliares, né? Auxiliares no sistema penitenciário, leiam essa lei em 2014, cara. Auxiliares, né, do sistema penitenciário, assistência à infância e adolescência, tecnologia da informação, de comunicação, de revisão, né, de processos de trabalho, né, dizem respeito a serviços ordinários e permanentes do Estado, o que inviabiliza a contratação temporária. O que dizer de bombeiro e policiais temporários? Fala pra mim. Isso é uma sacanagem, cara. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E aí, olha a raiva do Supremo, né? Porque o Supremo vem, né? É erros e acertos, não é isso? É erros e acertos, Theo. É, mas quando acerta, a gente quer votar pra tirar, né? A gente tem que conseguir de novo a firma, votar pra tirar o governador, tá? E votar pra tirar os deputados que a gente elege e deixa esse tipo de sacanagem acontecer com polícia e com bombeiro no Rio de Janeiro. É isso. Doa quem doer, pô. O Teodoro proteger o Teodoro, tá, pessoal? Deus, o que é isso? E vamos aqui. E aí vai dizer assim, ó. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. As hipóteses de defesa agropecuária, olha isso, cara, e ambiental para atendimento de situações, né, de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana, né, e de temporadas artísticas de música. Cara, uma confusão danada, cara. Confusão danada. Aí vocês aí estão lascados, cara. E aí vai fazer toda a discussão, muito interessante essa discussão, né? Pra dizer que não pode, pô. Caramba, Teodoro, o que os caras fizeram, pô? Aí, olha a quantidade, vocês têm que abrir, tá? Pra poder ver a decisão aqui. E eu vou mandar aí pras pessoas, enfim, abram pra vocês verem como é que é isso, cara. E aí vai julgar aqui e vai dizer que não pode, Teodoro. E o que a gente faz? A gente é esperto, pô. A gente tem um projeto. E o que a gente faz a gente vai tomar o poder, Teodoro, e observem o seguinte, você sabe que você está no estado do Rio de Janeiro e você tem um parâmetro de controle da legislação do estado. O primeiro parâmetro, a Constituição Federal, tá, cara? Então você não vai direto pro Supremo não, pô, para questionar a inconstitucionalidade indireta. Não, pô, você tem uma Constituição do Estado, tá? Constituição do Estado, tá? Constituição do Estado não prevê militar temporário, pô. Não prevê. E vai ver lá, cara, é surreal. Se você abrir a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cara, ela vai falar, ela não fala em vitaliciedade, mas aquilo que tá escrito lá na Constituição Federal, na Constituição do Estado, acho que é o artigo 91, cara. Deixa eu tentar abrir aqui pra ser fiel aqui a vocês, tá? Abra aí, eu acho que é o 91, cara. Artigo 91 da Constituição do Estado vai cuidar, né, dos servidores públicos militares. Rapaz, o que é isso? Aí você tem uma situação louca, porque quando altera a Emenda Constitucional 18, vai lá e altera a Constituição Federal, faz alteração topográfica, eles deveriam ter feito aqui no Rio de Janeiro. Teodoro, o que fazer com isso, cara? O que fazer com isso? E aí você tem ainda hoje, tá? Artigo 91, são servidores militares, né? Os integrantes da polícia e do corpo de bombeiros, tá? E aí você vai lá e você vai buscar, tá? Aí olha que loucura, tá? Pra você poder entender como é que funciona isso. Eu falei pra vocês que quando eles alteraram o artigo 42, dolosamente, né? E colocaram a Força Armada tudo lá. A Força Armada estava junto com o Bombeiro e Polícia no 42 da Constituição Federal, tá? Em 98, o que eles fazem, cara? Eles fazem o destaque, pegam a Força Armada e jogam no 142. Já tava lá. Então você tem 42, Bombeiro, Polícia, Força Armada, todos os irmãozinhos, todo mundo juntinho aqui.
Todo mundo juntinho, tá? Todo mundo juntinho. E aí você já tem o 142, tá? Parágrafo 1º e 2º. Já tava lá desde a Constituição quando saiu em 88, tá? E você também tem o artigo 144 da Constituição. Então você tem esses 3 artigos aqui, tá? Estão juntos? Aí o que eles fazem, eles destacam, tá? E quando eles fazem isso, eles colocam o artigo 3º, o parágrafo 3º no artigo 142. E aí o que eles fazem? Essa hierarquia e disciplina que não existia na Constituição pro militar estadual e uma série de outras coisas. Rapaz, o que é isso? A vedação habeas corpus. Teodoro, cara, pô. E aí você vai, faz o destaque, o astuto, né? Que não tem vergonha na cara, né? E defende esse troço. Tá dando ruim, problema seu, tá? É isso. E aí destaca, tá? Altera todo o projeto democrático da Constituição Federal. É isso, tá? E aí você cria o parágrafo 3º no artigo 142. O que fazer com isso? Quando você faz isso, aí você vai naqueles incisos lá do parágrafo 3º do artigo 142 e altera, mas você não altera na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Basta que vocês observem o parágrafo 1º do artigo 91. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, bababá. Vai lá e lê como tá na Constituição, artigo 142, parágrafo 3º. Vai lá ler, acho que é inciso 1º ou 2º, vai lá ler como tá lá e corre aqui e depois você tira a sua conclusão aí. É isso. Então o que tá adiantando, cara? Não, porque a gente tem que ter representante. Tá, cara, mas caramba! E não consegue me confrontar, porque sabe que eu tô certo, pô. E de novo afirmo, tem coisa que eu penso, meu Deus, será que de fato a pessoa tá entendendo isso, cara? Ou será que, poxa, não é possível, cara? Direito militar é difícil, até, Aí junta direito militar com direito constitucional, caramba, é muito difícil. Mas, cara, é isso, pô. E aí você tem, ó, o parágrafo 7º, tá? Parágrafo 7º, inteligente, do artigo 91 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cara. Olha, a vitaliciedade tá aqui, cara. Teodoro, Pode perguntar pra quem quiser, pô. O oficial e a praça só perderão o posto, a patente e a graduação se forem julgados indignos do oficialato da graduação ou com eles incompatíveis por decisão de tribunal competente. Meu Deus, o que fazer, cara, com a Constituição do Estado, confrontando ela com o Estatuto dos Bombeiros e o Estatuto da PM? Aí você, procurador do Estado, vai dizer que a estabilidade é com 10 anos, cara. O que fazer com isso? Você tem que reinterpretar toda a legislação e procuradores sabem disso, tá? Não tem ninguém enganado aqui, cara. Você sabe disso, pô. Se a Constituição do Estado tá dizendo isso, cara, você tem que pegar o Estatuto dos Bombeiros e da PM e fazer isso aqui, ó. Ressignificar por dentro da Constituição do Estado do Rio de Janeiro o que vocês estão fazendo, cara. Cria militar temporário que não pode, tá? Rapaz, o que é isso? Cria militar temporário. Exclui a pessoa com menos de 10 anos, cara. O cara entra pra academia, cara. Presta concurso, pô. Vocês vão lá, a pessoa tem problema de saúde, vocês vão e excluem o militar, cara. Olha o que vocês estão arrumando, vocês têm que pagar por isso, pô. Não vai dar pra passar a mão na cabeça não, pô. Porque sabe que tá fazendo, pô, e continua, cara. Você não exclui. Teodoro, cara. E o decreto 2155 não existe. Não foi recepcionado em 79, cara. Não é Constituição. Não. Não foi recepcionado em 1979 o decreto que hoje, meu camarada, exclui todos os bombeiros e policiais, praças com estabilidade no estado do Rio de Janeiro. Vergonha, cara. Vergonha, pô. Vergonha, cara. O que fazer com isso aqui, pô? O que fazer com isso, Teodoro? O governador do estado, Sérgio Cabral, cara. Todos esses caras foram lá no regulamento disciplinar dos bombeiros, cara. Regulamento disciplinar da PM, cara. Alterou o regulamento disciplinar na cara de todo mundo. A LERJ não fez nada. Alterou o regulamento disciplinar da PM do bombeiro, cara. Com decreto. Alterou o regulamento disciplinar da PM do bombeiro por decreto. Vergonha na cara, é o que falta pra todos vocês, cara. Que dor, que sofrimento que vocês causam, pô. Quer ficar chateadinho? Caramba, vida e saúde, cara. Porque eu tenho muita coisa pra gritar. Meu Deus, é muita coisa pra gritar.
Militar, cara, temporário falar comigo. Teodoro, o que vai fazer? Calma, cara. Calma. É isso, cara. Que tem que preparar, né? Opa! Opa, Teodoro, ué! Opa, Teodoro, ué! Eu no entorno. Opa, no entorno, pessoal! Opa, no entorno, pessoal! Acidente de serviço, cara. Militar, cara, com criança, mulher grávida. Acidente de serviço, bota o cara na rua, não faz nem inspeção de saúde, hein? É isso, tá? É muita gente pra voltar, cara, e muita gente pra sair. Tô avisando, tá? Teodoro, mas os homens é que sabem. Como que você faz isso, cara? Como que tu faz isso, pô? Não, Teodoro, é nós que manda. Cara. Não tem 10 anos, não tem estabilidade. É isso. E o advogado invoca o artigo 79, 80 e 81 e taca o baile. É isso. E aí vamos lá, tá? Então não tem essa. E aí você tem esse julgamento, tá? Acessem, tá? O recurso extraordinário 658-026 de Minas Gerais, tá? RE 658-026 de Minas, relator, ministro Dias Toffoli, tá? 9/4/2014. Acessem esse RE e depois tira a tua conclusão. Se você pode ou não ser temporário no Rio de Janeiro. E mais, tá? Quem foi embora tem que voltar, porque a população do estado gastou dinheiro com a formação desses seres humanos. Tem que voltar, tem que pegar esse pessoal. Não tem recuperação fiscal, tá? E eu quero entender por que o portal da transparência, tá? Não está mostrando o contra-cheque dos procuradores do estado do mês de março, hein? Todo mundo tá lá, mas o procurador do estado não está. Por que será, né, Teodoro? E quem é o responsável pelo portal da transparência e não está aparecendo lá, tá? O contra-cheque dos procuradores do estado do mês de março. Tem que responder por isso, pô. E não é pra mim não, cara, é pro MP, porque vocês estão violando, tá? Vocês estão de direito fundamental de acesso à informação, tá? Direito fundamental de acesso à informação. Aí vocês entendem aí, Ministério Público e Defensoria, OAB-RJ? É comigo isso? Que é isso, cara? Eu sou só advogado, pô. Eu sou só advogado, cara. Como que acontece isso, pô? Não vai ter essa não, cara. Tem que mostrar, pô. Inclusive a gente tem que ver de todo mundo, juiz, desembargador, deputados da Alerj, tá? Vereadores, tá? Todo mundo, MP, todo mundo a gente tem que ver, pô. Teodoro, tem que ver, tem que ver, pô. Tem que ver, pô. Somos todos servidores da República, pô. Teodoro, o dinheiro não é público? Então é isso, pô. E aí eu abro, né? E aí me convoca, pô. Então eu não quero ver só mais o do procurador, não. Eu quero ver de todo mundo, pô. E eu também não posso, tá? Entrar no site da Câmara dos Deputados. Rapaz, o que é isso? Não posso não, tá? Entrar na... Acessem aí, tá? E vamos ver quem são os assessores de quem a gente vota. Militares no país inteiro, tá? Que estão no Congresso Nacional. Vamos lá ver o que tá acontecendo, tá? Eu quero ver bonitão, pô. É isso, tá? É isso, tá? E de novo afirmo. Nós temos o Estatuto da OAB, pô. Teodoro, É o pobre coitadozinho Teodoro, né? É isso, pô. É isso, não tô participando da pataquada, né, cara? Não tô escorado nos caras, né? Eu tô lascado, né? É isso, pô. É isso. Não, você não pode, pô. Tem que olhar lá, tá? Bonitão, como eu falei no outro vídeo aí, meu camarada. Olha só, tá advogando, cara? Opa, Teodoro, Teodoro, tá advogando, cara? Opa, meu cara. Tá advogando, pô? É isso, pô. Eu não posso. Militar temporário, essa parada aí de vocês, tá? Meu Deus, que é isso? Estressado, meu Deus, que é isso? Abre aí, cara, a Lei 5414, cara. Isso é um absurdo, pô. E ninguém faz nada. Teodoro, ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Olha isso aqui, advogados, Rio de Janeiro, militar, bombeiro e policial, servidores públicos, dá teu corre aí você, pobre coitado. Vai lá e ingressa com uma ação judicial contra o Estado. Teodoro, dá teu corre, abre a Lei 5414 de 2009. Rapaz, o que é isso? Abre lá, tá, meu querido e minha querida? Vai lá. Abre no artigo 2º, tá? Dessa lei maldita, tá? 5414, de 19 de março de 2009. Abre lá, tá? E leia. Artigo 2º, tá?
as assessorias jurídicas das secretarias de Estado. E aí você, meu camarada, acumula cargo, né? Secretário de Estado e comandante da PM e do Bombeiro. Por quê? Porque se não for assim, você não consegue sacanear todo mundo, pô. É isso, pô. E aí você pega, né, o Corpo de Bombeiros e joga dentro da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Quero te perguntar o seguinte, o que fazer com as tragédias que a gente vê? Esqueceu daquelas mais de 500 mortes naquele circo lá em 61, cara, em Niterói? Teodoro, o que você tá dizendo, Teodoro? Esqueceu da boate no Rio Grande do Sul, cara? Esqueceu, pô? Quem está legislando sobre incêndio, cara? Quase perdemos, tá? Quase perdemos a taxa de incêndio. Vejam o que o Braga Neto fez em 2018 na legislação que cuida disso, pô. E a gente quase perdeu, cara. A gente quase perdeu, pô. Não pode, pô. Mas é só o que tem, Teodoro. O que fazer com isso? Caramba, eu também não sei, cara. É muita coisa, cara. Fico desesperado, cara. Caramba! Sem poder confiar nas pessoas, sabe, cara? Porque caramba, o que é isso, cara? Pesado pra caramba, pô. E aí o camarada vem, né, da PM, traz um negócio. Caramba, eu sou acadêmico, cara. Fico desesperado, quero ajudar, mas meu Deus, o que é isso, cara? Olha como tá pesado o CBMERG, cara. Meu Deus, o que é isso, cara? Quem tá legislando, cara? Governador... Rapaz, abram aí, cara. Abram. Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, cara. Decreto 42 de 17 de dezembro de 2018, cara. Alterado em 2020, cara. Rapaz, o que é isso, cara? Cara, o que significa isso, pô? E se você olhar, cara, foi a mesma lógica da ditadura. E eu provo, pô. Dívida ativa, pessoal. Dívida ativa, essa vibe aqui, ó. Essa vibe aqui, cara. Portarias do CBMERG, várias. Caramba, é o comandante dos bombeiros que tá legislando, cara. Cara, portaria CBMERG 1280, cara. 1280 de 20 de dezembro de 2024 agora. Aprova a segunda edição de norma técnica. Mas quem tá fazendo isso, cara? É o comandante que tá legislando, cara. Meu Deus, o que é isso, cara? E ninguém faz nada e a nossa vida tá em risco, cara. Porque, caramba, quem controla o quê, cara? Ninguém controla ninguém, porque tá todo mundo junto, cara. E eu sou o mal a ser abatido? Não, meu camarada. Não mesmo, pô. Você tem isso aqui. O que fazer com isso, Teodoro? Aí olha como vem o comandante-geral dos bombeiros, no uso de suas atribuições legais. Quais atribuições legais, cara? Quais atribuições legais o comandante-geral do bombeiro tem pra fazer isso, cara? Quais são as atribuições legais, cara? Aí cita, cara, o artigo 3º do decreto 3.1.896 de 2002. E ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada. E quando quer, quando é interessante, isso aqui é dolo. E alguém tem que fazer alguma coisa. Então é, ó, e todo mundo com essas correrias, porque todo mundo tem um salário pra cuidar, pô. Quando é interessante... Na cara de todo mundo, você vai lá enquanto comandante-geral e cita a Lei 250, cara. Lei de Organização Básica, o artigo 10, cara. Que isso, que covardia, pô. Que covardia. Aí cita pra dar o verniz jurídico. Cadê a Sejua? Tá vendo isso aqui não, pô? É, Teodoro, o cobertor é curto. É, vocês que se lasquem então, pô. Não tem paridade? É isso mesmo? É, vamos ver. Não tem paridade? Não tem paridade, não tem repartição de honorários. Isso aqui não tem, pô. Isso aqui não tem, tá? É isso que não tem. E eu quero que vocês acessem todos os enunciados da Procuradoria do Estado, cara. Acessem, tá? Eu quero entender o que é isso aqui, tá? Ato do Procurador-Geral. De novo, 2018. 2018, tá? 2018, tá? Enunciados. Meu Deus, eles fizeram, tá, uma reunião, uma rede de advogado, advocacia pública, pro aprimoramento da atuação, né, do Brasil no sistema interamericano de direitos humanos. O que significa isso aqui, cara? Vou deschinchar bonitão, cara. Como é que é isso, cara? Como é que é isso?
é muito maior do que eu imaginava, pô. E eu provo, vem com o argumento contrário, pô. Foi feita uma reunião em 17. A gente arranca a Dilma. Foi ou não foi, cara? Cara, foi ou não foi, pô? Vai ver o que eles fizeram, tá? Vai ver o que os caras fizeram lá numa legislação que vai falar. Vamos junto aí? Diretrizes, ó. Aí você, pra incêndio e pânico, tá? Pra incêndio, ó. Lei 13.425 de 2017 estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio, hein? E aí, olha um absurdo, cara. Você tem uma alteração em 2017 no Código de Defesa do Consumidor, cara, para essas situações, prevendo uma pena absurda. E é uma coisa, assim, repugnante, cara. Mesmo após a tragédia na boate lá no Rio Grande do Sul, com não sei quantos seres humanos ali mortos, cara. Por que será, né, Teodoro? O que tem mais valor, né, cara? A empresa, né? Ou quem é o dono da empresa que reúne milhares de pessoas, né? Ou uma vida ou outra, a gente vai pesar custo-benefício, Teodoro, mesmo que a gente tenha que indenizar e que se lasque, pô. Tivemos um caso triste, cara, agora há pouco tempo, tá? No Engenhão, aqui no Rio de Janeiro, cara. Uma menina ali faleceu. Caramba, Teodoro, cara, porque é uma guerra de poder, pô. Isso é atribuição do Corpo de Bombeiro, aí tem questão da prefeitura, todo mundo quer meter a colher, e você não tem uma proteção ao comandante-geral dos bombeiros, cara. Que acumula cargo e faz propaganda do governador, pô. Tem que aplicar pro comandante do bombeiro e da PM, cara, tem que aplicar o estatuto e aplicar a Constituição Federal essa promoção pessoal do governador em tudo que é ato, pô. E eu que tô errado? Todos os oficiais que fazem isso, pô. Todos que fazem isso, tá? Todos que fazem isso, tá? Propaganda pessoal do nosso governador, cara. Do nosso governador. Avaliem, cara. Nós temos uma... Desculpa, pessoal. Eu fico assim de verdade, porque caramba, o que é isso? Meu Deus. Você tem uma lei complementar, tá? Lei complementar 79, cara. De 7 de janeiro de 94. Vejam o que eles fizeram em 2017, pô. Vejam o que eles fizeram. E vão me entender direitinho, tá? Porque eu não tô louco. Isso aqui é uma lei complementar, cara. E você vai lá e você altera a lei complementar para uma lei ordinária, pode isso, Teodoro? Cara, a gente tem que entender, pô. Teodoro, a gente tem que entender. Você pode mudar, cara, uma lei complementar para medida provisória? Eu não vou ficar maluco sozinho, pô. É isso. Vocês entendem? Tudo isso, pô. Fundo Penitenciário Nacional, né? Vejam o que foi feito. Só fazer escadinha, meu camarada, aqui. Depois tu vai pro quarto chorar, pô. Você que é praça, tá lascado, eu quero ver se tu vai continuar aí. Ei, vamos ver, pô. Tu vai entender tudo bonitão, cara. Você vai falar, Teodoro, o que é isso? Já começaram a mudar, tá? Por medida provisória em 2016, tá, meu camarada? Vai lá olhar, pô. Teodoro, o que é isso, Vai lá olhar, pô. Vai lá olhar, cara. E o que gera a impunidade, né? O que gera a criminalidade e a impunidade é falta de vergonha na cara de todos vocês, pô. Porque tu anda de carro blindado, meu camarada. Eu quero ver tu andar, ó, com o peito aberto igual o Teodoro aí. Não vai não, né? Não vai não, pô. Isso que eu falei, tu defende, o que faz, acontece, mas vamos ver onde come, o que dorme, como é que anda pela cidade. É isso, cara, quanto que ganha, tá? Pode acumular cargo, pode receber como deputado, pode receber... Peraí, Teodoro, cara, me deixa quieto, pô, porque eu tô cansado, tá certo? Fico vendo a pataquada desses homens, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Some da mídia, meu camarada, some da mídia, tá me irritando, pô. E aí, toda hora que eu ver alguma coisa, eu vou vir aqui falar, pô. Toda hora que eu ver alguma coisa, eu vou vir aqui falar que eu tô cansado, pô. Tô cansado, cara. Tô cansado você ter, cara, adicional, cara, de auxílio transporte igual pra todo mundo, pô. É um valor único, né, canalhãos? É os canalha, né, cara? Os astutos, né? É isso, né? Mas a grana aqui nem existe, porque é inconstitucional. Você não pode pegar 2 gratificações, meu camarada, e fazer outra, pô. Você não pode não, pô. Você não pode fazer isso, pô. E vai acabar assim que esse governo sair, pô. Porque a própria procuradoria, o cobertor é curto. A primeira coisa que vai fazer é arrancar esse troço, pô. E você da ativa tá lascado, cara. Tá lascado, cara. E tirar Teodoro não pode, quem te falou, cara. É gratificação, pô. É gratificação, pô.
E aí, isso é aumento, e eles que se lasquem, tá? Todos os deputados da Alerj junto com o governador do estado, eles que se lasquem, pô. Estudei, tá? Esse auxílio alimentação da Polícia Civil. Vou dar aqui uma ajuda aí, tá, ô poliçada? Que loucura, hein, cara? Que loucura, cara. Auxílio alimentação, pô. Que isso, meu caro. Os quartéis aí, os ranchos do CBMERG, tudo terceirizado. A quem interessa isso, pô? A quem interessa isso, falta de vergonha na cara, pô. Isso é um absurdo, cara. Ninguém faz nada, pô. É, Teodoro, é. E é isso, cara. Então não pode, pô. Tu chega aqui e você faz o que? A gente é astuto, Teodoro. O que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. A gente elege aí o Messias, né? E aí a gente vai lá na Constituição. Olha o risco. Tu falar, Teodoro, a gente tem que ter maioria no Congresso, é? Tem que ter maioria no Congresso e na Alerj? E agora tu vai pro quarto chorar. Que foi essa maioria que te lascou e me lascou, pô. Foi essa maioria que te lascou e me lascou, cara. Porque junta todo mundo a promiscuidade que se lasca, pô. Assiste aqui, meu camarada. Entra aqui. Entra nesse julgado aqui, cara. Tu vai falar, Teodoro, para com isso, vai dar ruim, então. Vê aqui, cara. Todo mundo aí, você tem a Procuradoria do Estado nesse julgado aqui pra falar de contratação temporária, né? Eles deram uma cambalhota na jurisdição, pô. Porque tem uma decisão aqui, cara, do TJRJ falando que não pode, pô. Caramba, a gente vai no entorno, que a gente é esperto, pô. A pessoa estuda pra isso, cara. Que loucura. Aí você tem o governador do estado, né? Presidente da Assembleia Legislativa aqui, ó, 2016, tá? Presidente da Assembleia, todo mundo junto, Procuradoria do Estado, tá? Governador do Estado e Alerj, dizendo que esse troço aqui é constitucional, tá? É, a Alerj aqui tava contra o Procurador-Geral de Justiça do Estado de 2016 aí, tá? Pra vocês entenderem essa promiscuidade aqui, pô. Aí você tem governador juntinho com a Procuradoria, tá? É. Juntinho, tá? É. E a Assembleia juntão aqui, pô. Teodoro, o que fazer com isso? O que fazer? A mesma coisa eles fizeram, cara. De você, aquela declaração, né? De inconstitucionalidade lá, quando você vai falar, né? De você contar ali em pecúnia, né? Não pode, cara. Eu vou ler pra vocês. Isso é uma sacanagem. Ninguém faz nada. E ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Caramba, olha o que os caras fazem na cara de todo mundo, cara. Vem pra cá aqui, porque a gente defende nada. Defende teu bolso, cara. A gente tá aqui lascado, né? E aí vem a Procuradoria do Estado falar que não tem paridade. É muito ousadia, cara. Eles gostam de viver perigosamente, né? Que caramba, aí você foi longe demais, então eu quero saber bonitão, tudão que a gente tem direito, pô. Tem não, cara? Então vamos junto, pô. Não tem paridade? Que loucura, não tem paridade. Teodoro, o que é isso, Vamos ver se não tem, pô. Tem paridade não? Não, tem, é. Vai lá na beiradinha do penhasco pra perder o que tu tem, né? Porque você acha que tá tudo bem, né? Não, tudo que eu tenho tá lá no meu, tá lá na lei complementar 15 de 80, tá? E a gente tá protegidinho, Vamos fazer um controle, né, de recepção. Teodoro, vamos fazer controle de recepção, cara, da lei complementar 15 de 80 e vamos ver o que sobra? O esperto se atrapalha, pô. É isso. Teodoro, Vamos lá olhar? Teodoro, É isso, pô. E aí você cria esse 414, né? Caramba, isso é um absurdo, cara. Aí tu cria esse 414 pra dar poder pra Sejur, né? Aí tu vai lá no artigo 2º, ó, as assessorias jurídicas das secretarias de Estado, Corpo de Bombeiro e PM, juntinho como órgãos inexpressivos de assessoramento, né? Da Secretaria de Polícia e Defesa Civil. É isso, tá? E vamos ver como é que é a prestação de conta dos fundos, né, especiais. Teodoro, fica quieto, me deixa quieto. Porque eu não tenho que fazer isso, mas caramba, se ninguém faz, o Teodoro vai fazer, pô. Teodoro vai fazer, pô. Como é que é isso? Como é que presta conta fundo especial? Fala aqui. E aí vamos pro Tribunal de Contas do Estado ver direitinho o que tá vendo? Teodoro, Aproveitar para olhar, né, cara, esses concursos do CFO. Teodoro, improbidade administrativa, porque sabe que a pessoa não passou no número de vagas. E você, meu camarada, é sobre isso, tá?
Não vai convalidar com o decurso do tempo não, hein, cara? Porque é público e notório, o Teodoro fez registro até na ouvidoria, então não tem essa do decurso do tempo não, tá? Não, tá? Não tem não, tá? Leiam o artigo 2º dessa lei 5414 pra vocês entenderem, cara. Aí você vai entrar com a ação na justiça, tá? E aí eles vão dizer assim, ó, que você, né, a assessoria compete. Aí olha isso. Fornecer inciso 10. Olha isso, cara. Inciso 8º. Elaborar as minutas. Olha isso. Você vai lá, pobre, coitado, ingressa com ação na justiça. Olha o que acontece. Elaborar as minutas de informação a serem prestadas ao Poder Judiciário em mandado de segurança, tá? Em apoio, escolhe qual documento bota no processo. Tem que ser assim, ó, na lata, pô. Porque, caramba, eu tô cansado, pô. Tem que ser na lata. Vou passar da nome, porque aí vai ficar bonitão, pô. Tudo registrado, cara. Vai ficar pra sempre aí, pô. Você vai olhar aqui e vai ver, né? Elaborar as minutas, né, de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário em mandado de segurança. Eita, Teodoro, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, impetrados contra atos de secretário de Estado e a pedido deste. Olha isso, cara, que vergonha. E a pedido deste, contra ato de outra autoridade superior da respectiva secretaria. Aí aqui é quando é comandante-geral e quando é secretário. Remeter à Procuradoria-Geral do Estado cópia da petição inicial e das informações prestadas. Pois bem, o que vocês fizeram com a lei que fala sobre mandado de segurança? Fica a dica, tá? O que vocês fizeram com isso? Então a autoridade coatora manda pra vocês as provas? Ou a BRJ? Ou a BRJ? Ou a BRJ? Ou a BRJ? Fornecer à Procuradoria do Estado, Geral do Estado, os subsídios necessários à defesa do Estado em juízo, velando pelo cumprimento dos prazos por parte dos órgãos, né, que disponham, bem como pela resposta integral às indagações formuladas. E aí dá teu corre e vai ler o que foi feito, tá? Desses enunciados aí na Procuradoria do Estado, esse ato aqui, tá? Enunciado depois dessa rede de cooperação, tá? Explica pra mim o que é isso. Explica pra mim o que é isso, tá? Aí você vai dizer o seguinte, ó. Por exemplo, se você for ali pedir uma informação, né? Como é que é isso? Então, eu tenho ali uma violação de direitos humanos. Como é que é isso? Defensoria Pública, MP, OAB-RJ. O que significa isso aqui? O que significa isso? E então você é o maior litigante, você é o que causa violação, em sua grande maioria, por intermédio de ação ou comissão, ou seja, você não faz ou então você faz efetivamente algo que causa violação a direitos humanos. E quando você vai buscar documentos para comprovar a violação, você tem critérios. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? É muito complicado ver isso, tá? E aí eu quero que vocês façam essa análise aqui, cara, e dá teu corre aí também, tá? Na lei lá, na LINDB. Vai lá ler a LINDB, cara. O que os caras fizeram? Acordo. Mas direito administrativo eu aprendi, tá? Direito administrativo é a norma de ordem pública, né? Você consegue, de verdade aqui, só aqui nós dois aqui, você que tá assistindo aí, você consegue ter igualdade ali de condições para fazer acordo com o Estado, você, administrado, pobre coitado, bombeiro, polícia e sociedade de modo geral, você pode chegar aí pro desenrolo com... acho que não vai não, Theo, mas é isso. O que fazer com isso, Teodoro, Aí você vai lá ver, tá, esses pareceres normativos vinculantes, né, o que fazer com isso, cara, é isso. E leiam os enunciados que vocês vão entender. Eles têm um enunciado muito maneiro, tá, que eu fiz uma discussão muito legal, vou mostrar aí pro pessoal temporário, tá, pra vocês entenderem quando eles falam sobre isso, muito interessante, tá. Por exemplo, eu gostaria de perguntar, né, pra todo mundo aí que estuda, se isso aqui pode. Teodoro só tá chegando agora, eu particularmente tô chegando agora, tá. Teodoro tá chegando agora, pessoal, não sabe nada, tá só começando a minha caminhada, tá? Mas vamos aqui, pessoal. É possível, tá, que o procurador do Estado faça isso aqui? Enunciado número 4 da PGE, direito de certidão. Direito de certidão, enunciado número 4 da PGE. Havendo interesse individual ou coletivo do requerente e objetividade
e documentalidade dos fatos a serem certificados, o direito de certidão é insuscetível de restrições tais como as constantes do decreto estadual. Escutem isso, tá? Não é possível que eu esteja lendo isso, tá? E tá no site lá da Procuradoria-Geral do Estado, tá? Decreto estadual 2030 de 73. Olha isso. 73, cara. 73. O que é isso? Em caso de dúvida quanto à presença daqueles requisitos, será a Procuradoria-Geral do Estado consultada. Parecer, eu não entendo o que significa, mas Procurador José Edivaldo Tavares Borba. Isso aqui é janeiro de 94? É janeiro de 94? Outro procurador, José Alberto Marinho Soares. E Procurador do Estado, Alexandre Santos de Aragão, publicado no DO 14/2 de 96. Mais, pessoal, mais um pouquinho, tá? Façam isso, pô. Enunciado. Aí o cara militar pega isso aqui e taca no caso, tá? Vem aqui com o doutor Teodoro. Enunciado 3 da PGE, tá? Como é que a gente advoga contra o Estado com isso aqui aí, o ABRJ? Como é que a gente faz isso? Aí fica difícil, preciso de ajuda, tá? Preciso de ajuda, cara. Inconstitucionalidade de lei e parecer normativo. A lei, reputada inconstitucional pela Procuradoria-Geral do Estado, em parecer a que se atribuam efeitos normativos por ato do governador, não deve ser cumprida pela administração estadual direta, enfim. Procurador André Rodrigues Cirilo, publicado no dia 14/2 de 96. O que fazer com isso? Aí tem uma alteração aqui em 21/9 de 2011. Aí vocês entendem? Aí aqui foi em 96, tá? E depois teve alteração em 2011. Então vamos abrir para ver. Eu, Teodoro, já abri tudão, tá? Faça, porque teve uma alteração em 2011. E por que 2011? Eita, Teodoro, porque nós tivemos depois, né, essas duas famigeradas, tá? 5414 e 5427. E aí vem com esse enunciado. Pode isso, Teodoro? Cara, eu não sei. Enunciado número 2, falando sobre cargo de confiança e desvio de função. Investidura derivada, tá? Meu Deus, o que é isso? Eu quero que vocês me expliquem. Caramba, é muita gente para se explicar, cara. De verdade, eu só no calado, só estudando, e agora é todo mundo juntinho. Ascensão funcional. Enunciado 15 da PGE. Meu Deus, o que é isso, cara? O que fazer com as promoções por merecimento? Meu Deus! Foi isso aqui, cara, que impediu os concursos internos para promoção por merecimento. Foi isso. Gente, enunciado 15 da PGE, ascensão funcional. É vedada a realização de concurso interno no âmbito da administração pública, seja direta ou indireta, com o objetivo de enquadramento de servidor em cargo diverso daquele para o qual foi nomeado. Então você entra, né? E quando é interessante para eles, você foi nomeado cabo, ou você foi nomeado soldado, ou você foi nomeado sargento, é isso? É isso? Sob pena de afronta ao artigo 37, inciso 2º, podendo acarretar a responsabilização da autoridade nos termos do parágrafo 2º do referido dispositivo constitucional. Então vocês têm que fazer isso aqui para todos e para os comandantes, os últimos pelo menos, tá? O último comandante, o atual, dos bombeiros, tá? Por conta do período de adaptação, porque aquilo ali de fato é burla a regra do concurso público. É burla a regra do concurso, pô. Período de adaptação, Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II, Estado do Rio de Janeiro. E aí, essa vedação expressa no enunciado 15 da PGE foi o que impediu, de 2007 para frente, eu acho que foi isso mesmo, tá? Vamos buscar saber quando foi o último concurso.
Vamos buscar saber? É isso aqui que vocês estão fazendo? Não tem aqui o nome do procurador para eu falar, tá, pessoal? Porque é público, a gente tem que falar sim, tá? E para vocês, militares temporários, eu gostaria muito que vocês olhassem, tá? Outro parecer da PGE. Olhem o parecer da PGE junto com essa que eu vou passar para vocês aí, tá? Olhem lá o enunciado 28 da PGE, né? Contrato temporário, né? Aí eles vão falar do decreto, né? Aí eles não citam a Constituição do Estado, não. Aqui a Procuradoria do Estado cita o artigo 37, inciso 9. Por quê? Por quê? Por que vocês fizeram isso? Não fala sobre o julgamento. E é isso, cara. Esse julgamento de 2016. Aí aqui, ó, foi alterado em 16, tá? E esse outro enunciado aqui foi alterado em 16. E vamos lá olhar para ver o que eles entendem sobre isso. Eles falam, por exemplo, sobre afastamento de servidor para realização de curso de formação e estágio probatório. Eu já fiz a consideração de tudo isso, tá, pessoal? Aplicação, ó. Enunciado 43. Isso é uma ousadia, cara. Estão legislando, pô. Caramba, o que é isso, cara? Enunciado 43 da PGE. Aplicação do prazo de prescrição penal. Cara! Meu Deus, o que é isso, cara? A aplicação do prazo de prescrição penal no âmbito de processo administrativo disciplinar. Vocês não estão malucos não, tá? Não tá não, é Procuradoria do Estado. Meu Deus, o que é isso, cara? Teodoro, Aplicação do prazo, tá? De prescrição penal no âmbito do processo administrativo disciplinar. Meu Deus, para fins de aplicação do prazo penal nos termos do artigo 57, ó, não é preciso que exista ação penal. Não é preciso... Meu Deus, que é tudo nervoso. Não é preciso que exista ação penal ou investigação criminal em curso, sendo suficiente que a conduta apurada como infração, né, também seja prevista como crime. Eita, Teodoro, Aplica-se, hipótese em que aplicar-se-á o prazo prescricional da pena em abstrato. Nos casos em que o enquadramento do ilícito administrativo à conduta típica penal suscitar dúvida quanto à definição do prazo prescricional incidente sobre a hipótese, deve a administração adotar o menor prazo de prescrição previsto na legislação dentre os possíveis, a título de cautela, cara. 2018. Eita, Teodoro, 2018. Poxa, não tá o nome do camarada aqui pra falar o nome dele. Só tá JASC. Mas eu vou te falar aqui, você precisa ser visto. Precisa mesmo. Que ousadia, cara. Que ousadia, cara. E vou pegar aqui o teu portal da transparência. Com certeza eu já tenho, tá? Porque eu peguei de todo mundo. Não adianta fazer correria não, porque eu já peguei, tá? Teodoro, Caramba. Pagamento de férias. Olha aqui, ó. 2019, ó. Enunciado 44, pagamento de férias e licença a inativos e ex-servidores. É possível realizar o pagamento administrativo aos inativos, ó. Os valores referentes a férias não gozadas enquanto em atividade, desde que não utilizadas. Olha que sacanagem, cara. O que vocês estão fazendo, cara? Pega o 44, enunciado 44 não me chega, tá? Pega o 44 aí, meu caro. E dá o corre lá, cara, na Constituição do Estado e vê o que os caras fizeram, cara. Não estão nem aí pra decisão do Supremo, tá todo mundo junto, estão nem aí, pô. Tem uma decisão, cara, do ministro, eu acho que é o ministro Edson Fachin, cara, dizendo que não pode fazer isso. Mas quando é interessante, né, cara, diz que pode contar em dobro, a Constituição do Estado diz que pode. Tamo junto, pessoal? É isso que eu falo pra vocês. É ou não responsabilidade do governador? Tem que responder por isso. Caramba, o que é isso? Não, tem que responder, cara. Tem que responder, porque isso aqui é um absurdo, pô. E aí a Procuradoria do Estado faz isso, né? E a LERJ não faz nada, pô. A LERJ não faz nada. Caramba, o que é isso? Aí, olhem o que eles falaram lá, tá? De novo aqui, pra ficar registrado, tá, pessoal? Tudo registrado bonitão, tá? Aqui já, Teodoro. Eita, Teodoro vivendo perigosamente. Vamos que vamos, pô. Lê aí, tá? Enunciado... Caramba, que ousadia. Então não é todo mundo igual não, doutora presidente da ordem. Não é não, tá vendo? Teodoro não pode fazer isso aqui não, pô. Pode? Pode não, pô. PGE, tá? Não é todo filhinho? Todo mundo advogado?
tá rachando minha cara, né, cara? Porque onde vai parar aqui, cara, a advocacia como essencial à administração da justiça, que nós devemos pugnar, né, pelo respeito aos direitos fundamentais e humanos. Caramba, cara. Caramba, isso aqui pra mim é improbidade, pô. Caramba, o que é isso, cara? Que isso? Faz isso não, pô. Isso aqui é um absurdo, pô. PGE, cara. Enunciado 44. Pagamento de férias e licenças a inativos e ex-servidores. Enunciado 44. Um enunciado da Procuradoria do Estado, tá? Esvaziou uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? O ABRJ do artigo 77, inciso 17 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ADIM 227-9/600 de 97. O tribunal, por votação unânime, julgou procedente a ação direta e declarou no inciso 17 do artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro a inconstitucionalidade da expressão tê-las transformadas em pecúnia indenizatória segundo a sua opção. O inciso fala que o servidor público estadual, Constituição do Estado, tá, pessoal? É sério isso, tá? O servidor público estadual, civil ou militar poderá gozar licença especial e férias na forma da lei ou de ambas dispor, sob a forma de direito de contagem em dobro para efeito de aposentadoria, ou tê-las transformada em pecúnia. Essa parte de transformar em dinheiro foi julgada inconstitucional e a Procuradoria do Estado faz um enunciado dizendo que pode fazer. O que fazer com isso? É uma pergunta para a UAB, é uma pergunta para todos aqueles que estudam, tá? Estudam e podem aí trazer suas contribuições. E vocês, militares temporários, é isso. É outra cambalhota, porque aí vem o governo Bolsonaro, vai lá e muda a emenda constitucional 103 de 2019, cria a lei 13954 de 2019, invade o decreto 66769, não recepcionado pela Constituição Federal, para dizer que pode criar militar temporário. E aí vocês vão entender, né, e vão pegar lá para ler, por que que eles colocam o artigo 37, inciso, salvo engano, 9º lá, como um dos fundamentos da lei que fala sobre vocês em 2020. E de onde sai, né, o dinheiro para vocês. E aí você vai ter, cara, que dar teu corre lá na lei do Funesbon, no Funesbon. Teodoro, é muito triste isso, cara. Só que entenda, né, a existência de vocês, né, causou muito problema e vai causar ainda mais, tá? Porque a curto, médio e longo prazo, a gente tá precarizando essa relação tão importante, tá, do bombeiro militar. Porque é isso. Aí você cria militar temporário, você já tem tempo certo, aí você convoca, e é isso, cara. E aí abram, tá, a lei que criou vocês, tá? Infelizmente, meus caros, é isso. Teodoro, o que fazer? Vai acabar, tá? Teodoro, eu quero todos vocês, tá? Militares de carreira na nossa corporação amada. E é isso, cara. Cara, e é isso. E não tem nada pra fazer, cara, porque a obra já tá pronta, meu caro. Eles vão converter, pô. Teodoro, não tem greve, não tem deputado, tá? Vai ser feito, tá? Lei ordinária, cara. Lei ordinária, tá? Militar temporário, tá? E ainda muda o fardamento, né, cara? Pô, eu queria falar um palavrão aqui agora. Ainda muda, né, cara? Pra te diferenciar, né, cara? Te desprestigiar, né, cara? Caramba, cara. Eu vi, assim, a divisa, eu fiquei... Caramba, e não tem curso não, comandante-geral? Os caras não fazem curso, não tem aperfeiçoamento. Como é que é isso? Equipamento de proteção individual? Tá chegando, pessoal. Teodoro tá chegando, tá? Teodoro tá chegando com socorro, tá, pessoal? E vamos juntos resolver isso, tá? Eu vou ter muito prazer em ver isso acontecer, de verdade.
pela minha corporação que eu amo e por todos vocês que merecem o respeito de todos nós. Porque só quem é bombeiro sabe o que é isso. E eu quero que vocês tenham tudo, tudo, tudo que vocês têm direito. Tudo mesmo. Que vocês tenham paz para trabalhar, tá? Que vocês possam de fato se aperfeiçoar, se dedicar à população do estado, dar ali o seu melhor, cara. Saber que a família de vocês está assistida. É isso que eu espero, tá? De coração é o que o Teodoro Chagas espero. Eu de verdade espero. Quero que vocês leiam, por fim, tá? Essa lei ordinária nem poderia ser ordinária, tá? 9.027, quando você vai cuidar disso, não pode, porque a Constituição não permite, tá? Do Estado não permite. E você tem essa imundícia aqui. Isso aqui é repugnante, tá? E aí observem que eles alteram, né? Eles vão lá e, por essa lei, tá? Em 2019, eles fazem esse absurdo, tá? Esta lei dispõe sobre militar temporário voluntário, que consiste no exercício de atividade específica desempenhada, tá? Por prazo determinado. TJ do Rio de Janeiro, órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, pô. Isso é um absurdo. Isso é um desprestígio, né, cara? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí vocês entendem por que eu reclamo tanto, cara? Porque eu acho que o MP tem que resolver isso aqui, ó. Autor da ação penal, estamos juntos, mas caramba, olha quanta coisa pra resolver, né, cara? Olha quanta coisa pra resolver. Militar temporário somente poderão exercer funções nas fileiras e em atividade de bombeiro, sendo expressamente proibido a cessão para órgãos. Não pode mesmo não, tá? E não pode o temporário, não pode ninguém, tá? E vamos todo mundo voltar para dentro de casa. Teodoro otário. Aí bota idade, uma série de coisas, tá? A admissão poderá ser feita em posto ou graduação diverso do inicial, sempre que a competência buscada pela corporação assim justifique. É autorizada a contratação dos militares, né, nas atividades operacionais, que será de 15%. Que sacanagem, né, cara? Ninguém sabe qual é o efetivo, quantos tem, ninguém sabe, cara. Todo mundo acumulando cargo na secretaria, uma patifaria só, e vem aqui e faz essa lei. Quem? Alerj, ó. Ainda botou, deu pro governador do estado, e quando ele não quer, Aí o militar falou comigo sobre esse valor, né, cara, que recebe menos. Que absurdo, cara. Os caras estão aplicando pra vocês, por isso que paga menos, né, no primeiro ano, não é isso, cara? É uma lei de 1970, eu acho. Teodoro, Tu não conhece tua história, pô, vai repetir teus erros. E aí você tem, né, cara? Como é que você pode ter oficial temporário assim, cara? Meu Deus, o que é isso? Aí tu dá o corre, cara, lá na portaria que fala aquele outro absurdo, aquele outro vilipêndio que tá lá, né, no regimento interno da academia, né? Aí você vai lá olhar, né, cara, ainda tem uma diferença abjeta lá, tá? Alerj, culpa de vocês, tá? Tem lá, pô, comandante-geral legislou bonitão, ó. Mas até o juiz não entende que aquilo não é lei, cara. Meu Deus, Teodoro, o que fazer? Também não sei, tem que todo mundo voltar pra faculdade, tá? Porque, caramba, meu cara, você confundiu uma lei, cara. Eita, Teodoro, uma lei com portaria, pô. Tá de brincadeira, né, cara? Aí fica ruim pra mim, pô. Aí racha a minha cara, pô. O que é isso? O desligamento do militar, cara. Aí você tem toda essa situação aqui, cara, e cria vocês, pô. E cria vocês, tá? E no finalzinho aqui eu vou deixar a dica, tá? Aqui no final você tá falando do concurso de 2012, 14 e 15. Tem que chamar todo mundo, pô. Teodoro, cara, tem que chamar todo mundo, tá? Tem cadastro de reserva não, cara. É concurso. E isso aqui as pessoas têm que ser investigadas, tá? Teodoro adora fazer investigação. Eu vou me doar para resolver isso aqui, tá? Soldado 2012, 14 e 15. É só trazer a documentação para mim, tá? Que eu vou, de modo aqui, exercendo a função social do profissional advogado, entender o que aconteceu e contar para vocês no vídeo. É um equívoco? Não. Teodoro olha Teodoro olha no rodapé da página, tá? Vai converter não? Vai chamar não, né? Não vai chamar não vai converter o temporário. Teodoro, não sou promotor, hein? Não sou promotor. Mas não vai converter temporário. Teodoro, não vai não, né? Então vamos ver todo mundo que foi excluído, tá? Vamos avaliar cada um, tá? Aí não vai não, né? Não vai converter temporário
e essa sacanagem que esse pessoal aqui, né? Motorista 2012, combatente 14, técnico de enfermagem 14, 2015. Pessoal, vamos todo mundo junto? Traz aí pro Teodoro e nós vamos resolver isso. Tá certo? É isso. Vou fazer a avaliação da legislação, tá? E as razões pelas quais vocês ainda não foram incluídos aí, não foram nomeados, tá? E eu vou dizer por quê. Eu já estudei um pouquinho, tá? Mas tem muita coisa aí que vocês podem me municiar e podem trazer, porque com certeza aí eu vou tentar aqui dar a minha contribuição, a minha ajuda, né? É isso, tá? E de novo, afirmo, tá? Teodoro não é promotor, tá? Teodoro é advogado. Mas, nesse caso aqui, tá? Nesse pessoal aqui, 12, 14 e 15, que não foi convocado, tá, meu camarada? Teodoro vai fazer investigação defensiva na forma do provimento 188, tá? De 2018, Conselho Federal da OAB. E o que eu pegar é, justiça, meu camarada, com tristeza, porque eu sofro a cada documento. Mas não vai passar mais, tá? Então tem que converter todo mundo, tá? Teodoro tem que converter todo mundo, tá? Todo mundo, tá? Tem que converter, tá? E esse pessoal aqui, tem que ser nomeado, tá? É só pegar a relação bonitona, passou no número de vaga, meu camarada, é sobre isso, tá? E vamos resolver. Tá? Muita gente estudando comigo, me ajuda, me municia. Esses camaradas aqui, eu tenho alguma documentação deles já, porque acabo esbarrando, né? Mas se quiser me municiar aí de informações, eu vou ter muito prazer em fazer essa entrega, né, social de alguém que estuda a legislação dos bombeiros, tá? E gosta muito desse negócio de investigação defensiva, tá? E eu vou ajudá-los, com certeza. Tá certo? Vamos falar sobre recuperação fiscal e toda essa pataquada que eles falam pra sacanear todo mundo, tá? E vamos ver o que vai dar, tá? Vamos ver essa questão aí da lei 7.483, salvo engano, tá? É uma lei que vai cuidar de uma situação de calamidade pública. Caramba, Teodoro, aquilo é um absurdo. E vocês, militares temporários, Teodoro, o que a gente faz? Nada. Porque eles, deputados, não vão resolver, mas a casa caiu, tá? E a situação ali é essa. Então ninguém é salvador da pátria, pô. Porque eles foram responsáveis por isso, cara. Eu fico muito triste de ver vocês fazendo isso, tá? Fico mesmo, porque caramba, o que é isso? Ali pedindo, né? Governador ajuda, deputado fulano faz, não vai fazer, pô, porque foram eles que fizeram essa lei em 2020, cara. E aí como é que é isso, cara? Só que perseguiram o ideal, né, cara? É isso. Teve um pessoal no meu escritório, né, falando sobre essa questão de associação e como eu falei, cara, não é pra fazer um modelo como tem aí, pô. Teodoro, eu vou berrar muito, porque isso tá prejudicando. Não dá pra ser feito assim, pô. E a administração de associação é com o próprio militar, pô. Não pode ter fins lucrativos e o valor tem que ser prestado contas. Quando for preciso, profissionais, a contratação de profissionais de várias especialidades. Por exemplo, pessoal associado, né, que tem ali uma questão, por exemplo, de direito do consumidor, pô. Por exemplo, empréstimo consignado. Caramba, se você se associa, cara, Teodoro, para com isso, tá? Se você se associa, cara, você consegue, por exemplo, né, contratar um profissional advogado especialista nesse troço, cara. Posso passar um montão aí de vídeos de especialista, pô. Na ponta da língua maravilhoso. Foi meu professor, tá, pessoal? Caramba, esse camarada, vocês pegam ele, meu Deus, o que é isso? Advogado, pô. Todo mundo sabe de que eu tô falando. Quem estuda direito do consumidor sabe. Caramba, ele é sinistrão. Uou, doidão, igual o Teodoro assim. Especialista, meu camarada. Teodoro, o que é isso? Cara. Caramba, o cara é especialista, pô. Se vocês se reúnem, cara, e tem associação, não sei quantas mil pessoas, bombeiro e polícia, cara, você chega aí e fala, ô, doutor advogado especialista aqui, direito do consumidor, vem cá, cara, vê esse negócio de espécie de nada aqui, cara. O que é isso, rapaz? O que é isso? Tem noção do que é isso, cara? Tu vai ali e faz ali a satisfação de um honorário justo pro profissional especialista, cara, e vocês vão botar a pipinha de vocês lá no alto, ninguém tira mais onda com polícia e com bombeiro no Rio de Janeiro, acabou com isso, pô. Servidor público do mesmo modo. Acaba com isso, pô. Que vocês conseguem pegar a nata do direito, pô. É sobre isso, cara. E a pessoa ali que vai fazer, eu, por exemplo, sou especialista, pô. E aí é sobre isso, cara. Porque aí você tem, né, cara, pessoas que vão ali, Teodoro, é isso, cara. Porque não tem como. E situações específicas, pô.
Porque não tem como você dar um valorzinho, meu camarada. Porra. E você querer que faça tudo. Não, cara. Que loucura é essa, pô? Não, Teodoro, é sobre isso, pô. Não tem como, cara. E por isso que eu não quis, porque caramba, não, cara. Não é assim que funciona, tá? Não pode não, pô. É fazer do jeito que eu faço ali com o pessoal. E é isso, cara. E a associação é desse jeito, vocês são perfeitamente capazes, tá? E é isso, cara. E todo mundo pra dentro de casa, tá? E política pra lá e a bombeirada poliçada pra cá, porque não tá adiantando, eu provei, tá? Então, pra vocês, tá? Meus queridos camaradas e camaradinhas, tá? Bombeiro militar, todo meu respeito, meus caros, tá? Me perdoe aí a demora, tá? Pra responder ali o áudio. Mas é isso, cara. Então você entende como é que é no entorno e você não tem que fazer nada, porque esses caras que tem que resolver isso. O Teodoro tá gritando pra tudo que é lugar, até fora do Rio de Janeiro. Epa! Epa, União! Epa! E vamos ver o que vai dar, pô. Convocar o ABRJ, ó o problema desses caras aqui, doutoras advogadas, vice-presidente, presidente da OAB. Olha esse negócio aqui, tá? Olha esse camarada aqui temporário, ele tá vendo aqui, tá? E é isso, cara. E o que eu ganho com isso? Eu ganho um Rio de Janeiro mais seguro, tá? Eu não sou feliz sozinho, né? E eu sei que com isso eu vou ajudar muita gente, tá certo? Eu vou andar mais seguro e vocês ali vão poder trazer toda essa contribuição que eu sei que vocês querem, né? Porque só quem ouve aquela sirene do AVT sabe o que é isso, né, cara? Treme o coração, né? Caramba, o que é isso? Eu recebi um vídeo ali do camarada, pra terminar, tá, pessoal? Falando, mostrando ali uma situação dos guarda-vida. Cara, os caras são sinistros mesmo, né? Puxa vida, o que é isso? A gente tem ali tropas de elite, de bombeiros, os caras são sinistrão pra caramba. Puxa vida, o que é isso, tá? E por fim, vou gritar muito, porque eu quero médico em todas as ambulâncias, tá? E todos os quartéis do Corpo de Bombeiros comandados por combatentes, tá? Não tem essa de colocar sub não, hein, cara? Porque eu vou gritar pra caramba. E a mídia tem que ter ciência disso, o Globo, todo mundo, tá? Porque como é que é isso, cara? Não, subtenente negativo, pô. Não, é só parar de acumular cargo que consegue, pô. Olha a importância da discussão. E é isso, cara. Não pode não, pô. É todo mundo bonitinho, de segunda a sexta, de 8 às 5, e final de semana os comandantes têm que tirar sua besteirinha lá no quartel, ou não. Não quer ser igual ao exército? Teodoro, então não dá pra fazer isso aí não, hein? E livro do Corpo da Guarda. Tá tudo registrado. Teodoro, é isso. E vocês serão convertidos, pô. E é isso, tem que ser. A população do estado investiu, tá? Investiu aí em vocês, tá certo? Na formação de vocês. Quem foi embora tem que voltar. E esse pessoal aqui dá pra ajudar bastante, tá, pessoal? Em especial esses camaradas aqui, ó, que eu vi aqui umas coisinhas nesse concurso aqui, tá? Soldado, bombeiro, militar, guarda-vida 2015. Teodoro, que é isso? Esse pessoal 2015 aqui, ó. Esse pessoal, soldado, técnico de enfermagem, rapaz, o que é isso? O que me chama a atenção, tá? Desses camaradas aqui, tá? É esse soldado técnico de enfermagem. Não pode, tá? E isso aqui a gente pode discutir, tá? Porque técnico de enfermagem tem que ingressar para o Corpo de Bombeiros como terceiro sargento. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei de verdade muito chateado. Não pode. Conselho Regional de Enfermagem tem que intervir aqui. Não pode ser soldado bombeiro militar temporário, né? Soldado bombeiro militar técnico de enfermagem. Que sacanagem, hein, Corém? O que é isso, hein? O que é isso, Corém, o que é isso? Corém RJ, o que é isso? Soldado técnico de enfermagem, que ousadia, cara. Soldado bombeiro guarda-vida, esses camaradas aqui tem uma parada muito maneira pra gente discutir aqui, ó, 2015, não sei quantos são, né? Mas é isso, me coloco à disposição, tá? Eu espero ter ajudado aí com o meu... Aí coloca aqui no 19, as despesas decorrerão da aplicação desta lei, né? Aí vai lá e mete a mão no Funesbom. Teodoro, é a farra do Funesbom, cara. Caramba, o que é isso? Vamos botar a conta na mesa e eu vou mostrar pra vocês ali tudo que eu vi, tá? E cada um aí que se explique, vamos juntos, pô. Aí observem, tá? Esse decreto aqui, tá? Decreto 48.115 de 2 de junho, tá? De 2022. O governador Cláudio Castro vai dizer assim, ó. O comandante-geral, olha isso, Alerj, olha isso. Então, o Cláudio Castro, governador, 2 de junho de 2022. Artigo 9º. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros regulamentará o serviço militar temporário, voluntário
por meio das instruções do Comando Geral. É isso. E já fica aqui, deputados da Alerj, Teodoro, não vá para a justiça não. Eu vou enviar, nem sei quantos, tá? Todos prontos, para derrubar todas as instruções do Comando Geral por meio de decreto legislativo. Vou expor aqui, tá? E vamos ver o que eles na Alerj vão fazer. Porque todas essas portarias, decretos do governador que estão exorbitando, eu tenho um montão já pronto e vamos todo mundo recorrer ali para ver quem tá fazendo certo e quem tá fazendo errado, tá? Eu tenho tudo aqui, tá? Então, portaria, resolução, essas instruções todas, tá? Todas prontas para derrubar uma por uma, tá? E isso aqui por decreto legislativo, na forma da Constituição do Estado, vocês têm que derrubar, não tem que ir para a justiça, hein? Tá exorbitando, tá invadindo a competência do legislativo e vamos todo mundo para dentro de casa, tá? E eu vou mostrar para vocês, para cada gabinete que foi os documentos que eu fiz, tá? Porque eu não tenho diferença em partido de esquerda ou de direita, tá? Eu quero que resolva. Então eu vou fazer a distribuição, tá? E eu quero ver quem vai resolver. Tem que derrubar tudo. Teodoro, mas o que a gente vai fazer? Derruba todas as instruções, para terminar. Derrubem todas as instruções do Comando Geral que tratam sobre militar temporário e converte. É isso. Derrubem e convertam imediatamente, porque não vai ter legislação. Teodoro Porque o primeiro deputado que defender, né, a constitucionalidade disso aqui, não tem que se explicar para mim não, pô. Vai ter que se explicar para a PEMERG e para o CBMERG. E vamos ver finalmente quem de fato são os nossos verdadeiros inimigos. Porque todas essas instruções devem ser derrubadas por decreto legislativo da Alerj. Imediatamente. Teodoro, não vai ter legislação. Eu avisei. Teodoro, não tem legislação para militar temporário voluntário. Converte. E aplica toda a legislação do militar de carreira. É isso, tá? Falei? É isso, cara. Para maluquice, pô. Falei, cara. Falei. Que trabalho. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Que trabalho dá pra fazer isso. Estudem, tá? Como é que funciona essa questão do decreto legislativo nessas circunstâncias, tá? Esse próprio decreto aqui, eu tô pedindo pra derrubar. Tá dando, velho! Esse próprio decreto, tá? Esse próprio decreto aqui. Esse decreto. E é isso. Então não vai ter. E é no entorno aí, temporário. Vamos ver o que vai fazer, pô. Vamos esperar pra ver o que vai dar. Teodoro não bebe não, hein, cara. Para maluquice. Teodoro é diabético. Mas é legal mesmo um churrasquinho maneiro aí, pô. A bombeirada toda junto. E é isso. Agradeço a confiança, tá? Espero ter aí ajudado o pessoal militar temporário. Fiz um trabalho maneiro pra vocês, tá? No calado, pô. Porque quando a gente ama o outro, a gente ama o nosso irmão e quer de fato ajudar, cara. Não precisa... E vocês, assim, eu tenho certeza que vai trazer muita alegria pra vocês, tudo que eu fiz, tá? Por amor ao Corpo de Bombeiro e vocês, meus irmãos, camaradas, bombeiros militares, é isso, cara. Vai dar bom pra todo mundo. Adoro que é isso,